Mas olha só, gente boa, hoje nós temos a grande alegria de termos conosco o doutor em física, doutor Roberto Corvolan. E nós vamos mostrar para você uma parte do currículo dele. Ele é mestre e doutor em física, pós-doutorado em física teórica na Universidade de Turim, pesquisador visitante na Universidade Rockefeller em Nova York, professor visitante na Universidade Harvard, cientista visitante no Massachusetts General Hospital e fundador do grupo de neurofísica da Unicamp, presidente fundador da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Bem-vindo, meu querido irmão. É com muita alegria que eu recebo aqui conosco você, meu irmão querido Dr. Roberto Corvolan. Bem-vindo ao Papo de Graça. Que Muito boa alegria ter noite, você aqui. muito boa noite, Caio. Eu que estou muito feliz de estar com você, agradeço esse honroso convite em estar com você, com o Braulio, com a sua audiência. E estamos aqui à Obrigado. disposição. Tomara aí que a gente consiga ter um papo legal aí, que seja uma benesse aí para os seus ouvintes. Eu acho impossível que o papo não seja legal. Vai ser muito bom, você já está aqui. E é isso Que que bom que... me importa, é essa alegria que eu quero compartilhar com todos os que estão aqui com a gente. Me diga uma coisa, como foi a sua viagem até o Evangelho? Como foi que você chegou no Evangelho? Rapaz, sendo sincero e indo direto ao ponto, eu Uhum. cheguei ao Evangelho depois de grande resistência, Aham. e porque Deus quis e pela Aham. genuína misericórdia dele para comigo, porque eu sou obrigado a confessar com você, se eu Aham. pudesse, eu teria resistido, entendeu? Aham. Tudo em mim, até então, resistia a isso, entendeu? Tudo em mim. Aham. E de fato, o que Deus fez, na sua imensa misericórdia para comigo, foi Aham. providenciar o meu fracasso total e completo do ponto de vista existencial, do ponto de vista da minha perspectiva de vida, de forma Uhum. tal que eu não me restou outra saída. E isso é um aspecto importante da história, porque se Uhum. tivesse tido uma saída, muito provavelmente eu teria tentado escapar por ela, entendeu? Mas ele não Uhum. me deixou saída, não é? Me constrangeu a tal ponto que eu fui obrigado a me render, entendeu? E claro que eu não entendia nada, entendeu? E não, que estava acontecendo e por que é que tinha que ser assim. E Aham. só depois e a posteriori e com uma dose considerável de sofrimento, não é, pessoal, e de reflexão, é que pude ir Aham. compreendendo que tudo isso era a generosidade de Deus, misericórdia de Deus para comigo, entendeu? Então, foi assim que eu cheguei ao Uhum. Evangelho. Coisa linda. Você tinha que idade? Cara, isso foi Mais uma ou menos. coisa, não foi tão cedo não, entendeu? Foi lá pelos 25, mas eu Uhum. preciso dizer a você que, Uhum. como nesse período eu estava totalmente fora de qualquer contato com qualquer pessoa, e Uhum. que eu vim a ter depois como referência em termos eclesiais e tal, não Uhum. ofereceu o sustentáculo que eu precisava para compreender o processo. Uhum. Então, esse foi um processo de indas e vindas e turbulento, cheio de Uhum. meandros, até que eu Uhum. passei a compreender as coisas lá pelos 40, mais ou menos, Uhum. quando eu cheguei a uma comunidade, que é a comunidade à qual eu pertenço até hoje, uma comunidade de fé, Uhum. Igreja Batista Fonte, aqui em Campinas. Uhum. Cara, enfim, fui mediante um convite Uhum. e sentei ali para ver aquilo e confesso a você que, de início, a minha, a minha propensão, a minha inclinação era não voltar nunca mais.
sabe? Porque eu achei muito estranho aquilo tudo, sabe? E as coisas. O meu referencial anterior era de igreja católica, assim, uma espécie de herança cultural, digamos assim, do campo católico e num campo protestante foi a minha experiência e única de igreja. Mas aos poucos eu fui voltando e uma coisa me prendeu ali, sabe? Era aquilo que eu percebia como uma seriedade das pessoas para com o Evangelho, para com as Escrituras, um compromisso de fidelidade pessoal, antes de tudo, de cada uma daquelas pessoas, de uma maneira que eu nem conseguia compreender, entendeu? Então foi assim, foi um período demorado, eu fui lento para compreender as coisas, sabe? Mas estando ali naquela igreja, naquela comunidade, ao longo dos anos, aí eu pude ir compreendendo as coisas todas, e é onde estou até hoje, aí pouco mais de 20 anos. Então, essa digamos, é a minha história. É Me uma aproximei coisa, do Evangelho. é uma coisa muito interessante quando a gente ouve uma narrativa tão processual como a sua, e de uma sinceridade que chega e diz: se tivesse qualquer outra alternativa de conforto mínimo, eu teria optado por essa outra alternativa, porque era tudo muito esquisito. E aí eu me lembro de um lado de mim mesmo, ou não provavelmente pelas mesmas coisas, mas por outras coisas. Eu achava a igreja esteticamente uma coisa muito brega quando eu me converti ao Evangelho. E então eu encontrei Jesus apaixonadamente, mas a igreja para mim era uma grande dificuldade. E eu gostava de qualquer coisa da esquina, da praça, dos hippies, do mercado. Eu ia pregar na universidade, nos campos. Eu me meti para todo lado, mas a igreja me dava uma angústia enorme. Eu achava tudo esquisito, muito feio, muito ruidoso, muito histriônico, ou então muito desconfiado, muito cheio de legalismos. Foi difícil. Mas enquanto você narrava, eu me lembrei do C.S. Lewis, que teve uma experiência muito processual de fé. No caso dele, ele disse que foi uma angústia que só crescia, que só crescia. Era um tormento enorme. E ele não tinha nenhuma emoção especial em relação a Deus, ao Evangelho, a Jesus. Não tinha nada emocional. Ele foi sendo dobrado, curvado, curvado. Ele disse até que eu senti, como você falou, que eu estava arruinado, falido, existencialmente, com a cara no chão. Então eu disse: Deus, tu és Deus. E aí ele, na narrativa dele, ele diz: então aconteceu aquele milagre todo de um mundo, de um universo, de um Big Bang da graça, Isso mesmo. explodindo no coração, não é? Que é uma expressão de Paulo, assim, esse do Big Bang. Paulo fala, não é, sobre ele mesmo, que de trevas resplandeceu luz, explodiu luz. E o texto grego é esse, é de explosão da luz. É como se fosse lá em Gênesis 1, no princípio, houve luz, disse Deus, houve luz, haja luz e houve luz. Então é a mesma coisa, é a mesma criação, é o mesmo fenômeno. O resto é expansão. E você se apaixonou pela física com que idade? Mas isso é uma experiência que chega bem mais cedo, sabe?
E é verdade. Isso aconteceu. Provavelmente nós temos mais ou menos a mesma idade, então você vai entender o meu linguajar quando eu digo que na época eu estava no ginasial, né? Eu fiz o ginásio. Pois Eu estou é, com 66. pois é. Não, eu tenho a mesma idade, tenho 66 também. E bem, aconteceu que uma noite, eu não era bom aluno, não, ao contrário, eu tinha até lá dificuldades. Não com disciplinas de ciências, mas matemática em particular, eu tinha algumas dificuldades, né? Aham. E aconteceu uma coisa interessante, que eu estudava à noite, e uma noite aconteceu lá de os professores todos terem que fazer uma reunião e dispensar os estudantes. Uhum. E os amigos todos tinham um programa para fazer, saíram e tal, e eu resolvi passar na biblioteca e pegar uns livros, não é? Uhum. E naquela altura, enfim, a gente não tinha contato com a física antes daquilo que viria a ser o colegial mais tarde. Naquela altura ali era o Uhum. científico, o curso científico e tal. É. E aconteceu de, em contato com esses livros, de repente eu comecei a perceber a existência de um universo de coisas que eu Uhum. jamais poderia imaginar, entendeu? Então aquilo para mim foi uma grande revelação, sabe? É. E eu me sinto, até hoje, assim, lembrando dessa emoção, digamos, de maravilhamento diante Uhum. da descoberta de como o universo era constituído, como as coisas funcionavam. E Uhum. aquilo, para mim mesmo, foi, de fato, uma espécie de revelação e Uhum. foi um tipo de paixão que tomou conta, entendeu? Então foi uma coisa muito, muito curiosa, inesperada e estranha para mim mesmo, Uhum. porque eu jamais imaginei que eu fosse alguém que fosse fazer uma carreira acadêmica, que fosse ser professor ou qualquer coisa do gênero. E de repente, eu me descobri fascinado por aquilo e não tinha como e nem queria, tá certo, me distanciar daquilo mais, entendeu? Eu queria conhecer aquilo, não é? Aham. Então foi isso, né? Foi uma espécie de fascínio, não é? Que Uhum. aconteceu ali na adolescência ainda e tal, e aquilo me pegou desde então. Então eu vivo imerso, entendeu? Nessas coisas, Aham. nesse mundo, Aham. desde então. É. É curioso, porque assim, você está tocando em aspectos pessoais, então eu estou me abrindo aqui com você Por e dizendo favor. algumas coisas, não é? Aham. Mas é curioso que assim, um longo ciclo, de certa forma, eu não sei se fecha, não é? Mas, enfim, nessa altura em que eu estou agora, tendo feito uma carreira na universidade, tudo, poder me dedicar, não é, como eu tenho feito agora, a esse estudo que busca aproximar o campo da fé cristã e das Uhum. ciências, não é? Uhum. Porque, enfim, no final das contas, parece que é uma ânsia e um desejo, um anseio que vem lá de trás de poder enxergar essa grande unidade em todas as Uhum. coisas, não é? Como é que as coisas todas convergem, não é? Para É. alguma coisa que, no fundo, provém do uno, não é? É. Então isso tem acontecido, mas começou lá atrás, cara, lá na adolescência. Uhum. Eu acho tudo isso muito lindo. Eu vejo essas convergências todas acontecendo. De um lado, o que a gente possa chamar de aproximação do Evangelho, você narrou como sendo uma coisa que foi difícil, porque estava também misturado com o que a gente chama de religião, de igreja, de sociedade de humanos, de opções de natureza estética, do ponto de vista moral, dos costumes, dos modos, das formas, de um nível de percepção ou de cultura diferente. Tem um monte de bloqueios. A Uhum, gente quer o evangelho, mas a quantidade de bloqueios que o indivíduo tem que atravessar até chegar ali, na maior parte das vezes, é enorme, como foi no seu caso e no meu também, e no de muitos. Mas o evangelho, na sua essência, era o que se queria. uhum, E é como aquela parábola do homem que vinha andando por um campo
e tropeçou num tesouro extraordinário, de grande valor naquele campo. Aí ele saiu correndo, vendeu tudo que ele tinha, comprou o campo para poder ficar de posse do tesouro. Comigo foi assim, eu tive que vender tudo o que eu tinha para comprar o campo. O campo tem a ver com relações sociais, relações humanas, relações religiosas, a dificuldade toda que muitas vezes dá nesse convívio, mas o tesouro é tão mais precioso que você diz, vale a pena assim mesmo, e eu estou aqui. Agora, de um outro lado, eu fico vendo a revelação de Deus na natureza, para você, o evangelho, a boa nova de Deus na natureza para você, foi completamente, facilmente absorvida, assimilável e objeto de paixão. Você veja como é a mesma coisa, com linguagem diferente, gerando, numa perspectiva, dificuldade, embora você quisesse. Numa outra, que é essa da natureza, uma paixão, porque estava tudo desnudado. E Paulo diz aos Romanos que o que de Deus se pode conhecer está revelado na natureza. Sim. Está revelado nas coisas que foram criadas. Então, é um outro modo, é uma outra linguagem, como no dia que o Gustavo esteve aqui, eu até preguei sobre isso, sobre o Salmo 19, que é um salmo da criação, aplicado por Paulo como uma palavra falada a todos os homens em todos os confins da terra. E eu acho lindo que é a mesma revelação, tocando o indivíduo, e você foi um privilegiado, porque foi tocado de um lado e foi tocado do outro, ou seja, é tipo Newton, não é? Um cara que tinha fascinação pela criação, mas ao mesmo tempo uma fascinação pela compreensão das escrituras. Eu acho lindo nesse grupo de cristãos pela ciência, eu acho linda essas experiências que são muito parecidas. Sim. De approach e de descoberta. Na realidade, a palavra usada é essa mesmo, é apocalipse, é revelação, é tirar o véu. O cara vê, pô, um dia você olhou e disse, uau, eu estou aqui com esse mundo todo de glória, eu quero conhecê-lo, eu quero entrar nele. Eu acho tudo isso completamente fascinante, senhor Roberto. E aí, eu queria saber o seguinte, qual foi o teu maior conflito? Antes de entrar em algumas outras coisas de ciência. Conflito quanto a quê? Teu conflito em relação a fazer a viagem do Evangelho até dizer, pronto, está aqui, eu aceito. Não, você veja, essa entrega total e pessoal a Deus, essa confiança, não é, com a qual a gente vive a vida de relacionamento contínuo com Deus, é algo que, como eu disse, para mim não surgiu como algo que eu não resistisse. Eu resisti a isso. Por que eu resisti a isso? Quer dizer, eu consigo compreender que existe muito de arrogância, de orgulho pessoal, não é? De um ego inflado, essas coisas todas, né? E isso de desmoronar, né, esse ego e abrir-se, não é, para o absoluto, não é algo que acontece sem duras penas, né? Isso acaba sendo um processo extremamente doloroso do ponto de vista pessoal. Tanto é que eu acho, eu só posso achar, desconfiar, a gente não está dentro dos outros para saber, né? Mas eu acho que é por isso que muitas pessoas permanecem no nível de uma religião meramente formal, enfim, ritual, superficial, verniz, né? E essa dificuldade de
de abrir o coração para um relacionamento contínuo com Deus é algo profundamente doloroso, né? É difícil. Então, eu diria que talvez essa fosse a minha maior dificuldade, inclusive do ponto de vista, eu diria até conceitual, de conhecimento mesmo, porque eu me lembro que quando eu passei a frequentar essa igreja batista aqui em Campinas, essa que eu frequento até hoje, eu me lembro de ter ouvido do pastor, nos primeiros cultos ao qual eu compareci, dele dizer o seguinte, que nós temos que aprender a depender de Deus. E isso eu achei assim, um completo absurdo. Que história é essa de aprender a depender de Deus? Honestamente, eu não quero depender de ninguém. Eu quero ser inteiramente autônomo e ter possibilidade de escolher o que eu bem entenda, não é? Cara, e aí, quando, enfim, as fichas começam a cair, você vai conseguir compreender, entendeu? Que Gênesis 3, que Adão e Eva, essas coisas todas são geniais porque estão ali e estão na raiz do problema, entendeu? É essa coisa de a gente querer se autodeterminar plenamente, não é? E ser o senhor da situação, e ser o senhor de tudo, todo o tempo, não é? Então, e essa ideia de aprender a depender de Deus, como assim, entendeu? Então, eram coisas que não fazia sentido para mim, entendeu? Então, você veja, mesmo aí, nessa altura, eu continuava resistindo a ter um relacionamento aberto com Deus, né? E isso de você poder confiar inteiramente em Deus, de você se reconhecer de fato como sendo filho de Deus, não é? Ter esse relacionamento. Então, acho que essas coisas é que eram coisas complicadas para mim, né? Que gradualmente foram se em algum dissolvendo. momento, ciência e fé foi um problema para você? Não, isso jamais, sabe? Embora eu tenha levado um tempo para eu articular esses dois campos e aprender a necessidade que há de articular esses dois campos, não é uma coisa óbvia, não é? Isso não era, nunca foi, não é? Talvez pelo fato, como eu disse, de eu ser alguém tendo origem no meio católico, a Igreja Católica teve lá os seus problemas lá para trás, né, os seus problemas históricos e tal, na época de Galileu e coisa, mas mais para frente a postura foi mudando ao longo do tempo, não é? De forma tal que você vê, a igreja passou a ter, inclusive, uma pontifícia academia de ciências, né? E muita gente profundamente conhecedora. Então, eu não percebia nenhum tipo de dificuldade desse tipo que viesse do ponto de vista da religião, e eu mesmo não enxergava, não imaginava que houvesse dificuldades assim. Então, eu, pessoalmente, nunca tive essas dificuldades. Nunca tive. Isso nunca foi um embaraço para mim. Mas eu reconheço que isso é, sim, problema para muita gente. Muita gente tem dificuldade nesse campo, porque certas igrejas nutrem, né, uma postura anticientífica, o que é, enfim, uma coisa... É um trauma, né? A gente não pode negar o trauma que a prática histórica da religião e da igreja produziram em muitas mentes no ocidente da Terra. Foi uma coisa traumática. Então, tem gente, eu encontro muitos ateus traumatizados. Mas você sabe... Mas você sabe, Caio, essa é uma história hoje que eu acho que, até certo ponto, ela é bem compreendida. Ou seja, há elementos, há textos, há reflexões que permitem a gente compreender esse itinerário, sabe? O problema é que essa história toda é conhecida de muito pouca gente. Por isso, daí a nossa missão, a nossa atividade, né, como uma associação de cristãos na ciência, de tentar disseminar, né, uma certa literatura, uma certa visão e essa perspectiva de diálogo construtivo entre os dois campos, né? E esse empenho constante em destruir esse mito de um conflito perene entre o campo da ciência e o campo da religião.
E um o que aspecto... faz mal num tempo como o nosso é que a gente tem um recrudescimento dessa atitude anticientífica, negacionista, presente entre nós num laboratório de complexidade e tamanho pandêmico, aonde a gente vê uma negação da realidade acontecendo em nome de Deus, Sim. em nome da fé, em nome de muita coisa. Aí há uma nova geração que não é a minha, não é a sua, mas que está assistindo isso como uma coisa tão chocante quanto acender fogueiras e queimar bruxas, ou qualquer coisa do gênero. Então a gente vive outra vez um tempo difícil, aonde a impressão que uma parte expressiva, não da Igreja Católica, mas da religião protestante, tanto nos Estados Unidos da América, como na América Latina toda e na África, estão produzindo, gerando, inoculando um anti-evangelho no coração de muita gente pela postura anti-ciência, negacionista, anti-realidade, quase que de natureza sociopática, em relação a não se importarem com a dor humana. E isso gera reações, eu vejo na geração já dos meus netos, a reação que vai se provocando e o trabalho que dá para você ir tentando clarear o caminho para as pessoas enxergarem um pouco melhor e não fazerem do radicalismo de alguns uma postura de todos. Eu acho que compreendo o que você quer dizer, porque, de fato, existem, assim, amplos setores e que exercem uma influência enorme, né? Quem sabe até dominante, né? No campo evangélico protestante, com um posicionamento tipo esse que você está descrevendo, né? Agora, a boa notícia que eu tenho para dar para você é a seguinte: rapaz, tem uma geração enorme de gente sedenta para compreender, para consumir esse material, para consumir essa literatura, se apropriar dela, estabelecer debates e tal. Você sabe, a gente começou um trabalho aí há apenas 5 anos. A gente existe há 5 anos, não é? E a ideia era que a gente tivesse uns 10, 12 grupos de reflexão espalhados pelo Brasil aí e tal. Rapaz, nós temos 75 grupos, eu acho que é esse o número que nós temos na atualidade, espalhados pelo Brasil todo, não é? E outros grupos temáticos, não é? E esse pessoal está nas igrejas, está nas universidades, e produzindo reflexão, eventos e tal, e a coisa bacana, a gente, no trabalho de propor esse projeto, foi aí que eu acabei conhecendo, e estive algumas vezes aí com o nosso amigo Haroldo Guerreiro, professor Haroldo Guerreiro, em Manaus, né? Foi assim que eu o conheci. E, então, nesse Brasil todo, andando para todo lado, assim, a acolhida a esse tipo de proposta e de visão tem sido enorme, cara. Então, eu olho com otimismo. Eu compreendo que a perspectiva ainda dominante, né, não é aquela que a gente gostaria que fosse, né? Ao contrário. É absolutamente dominante, não é? Pois é. Está na mídia, está em todo lugar, está nas ações de política pública. Pois é, cara, isso então, é forte. Eu dou graças a Deus pelos clusters de reflexão aqui e ali que vão se espalhando. Meu Deus, é isso que eu venho fazendo há 49 anos, tentando espalhar e difundir e dizer, olha, tem vida aqui, o Evangelho é vida e não existe nenhum antagonismo entre o Evangelho e a vida, e entre o Evangelho e o que na vida seja ciência, e o Evangelho é a extensão natural do que seja natureza, em todas as coisas que a gente possa fazer e estudar. Agora, eu fiquei tão feliz de ver e saber que vocês estavam aí, porque eu fiz parte de outros grupos anteriores
Que bom. de tentativas diferentes, que desde o tempo da ABU, no passado, e em outras gerações, que tentaram fazer esse encontro de gente de ciência e de fé. Entendi. E algumas vezes aconteceu e foi maravilhoso. Depois houve vácuos, e agora eu estou vendo o ressurgimento desse espírito. E eu recebi com toda alegria no meu coração e quero fazer o possível para divulgá-lo, para propagá-lo. Estou às suas ordens para divulgar tudo que você queira. Quero convidar o pessoal da associação sucessivamente, quero a sua ajuda e a sua indicação, porque isso tem que ser divulgado o máximo possível. Essa é a época. Cara, você sabe, eu acho que esse é uma coisa que nós de fato precisamos, sabe? Que esse trabalho seja conhecido. Eu diria o seguinte, ele é conhecido nacionalmente, porque a gente esteve em quase todos os estados e a gente tem grupos espalhados por todos os estados, mas o Brasil é muito grande, né? É muita gente, não é? Então, há necessidade dessa capilaridade, não é? De a igreja, de fato, conhecer. Se você nos ajudar nisso, Caio, vai ser um trabalho maravilhoso, João. E eu quero que a sociedade secular, mais do que a igreja, que a sociedade secular conheça o que vocês estão fazendo. Porque a própria existência de vocês já é um ato evangelizador. A própria existência, a natureza da existência, já é uma boa nova. Sim. E é uma boa nova que eu quero que seja gritada para o mundo. Maravilha. E a igreja tem o privilégio de também ouvir, mas o que a gente precisa é pegar esse sal e jogar na terra, pegar essa luz e expô-la ao mundo. E como Jesus disse, o nosso cenário é um cenário do mundo, da terra, da sociedade, alcançar o maior número possível com essa consciência, especialmente dos anos por vir, onde a ciência encontrará a sua limitless. Ela, de fato, vai experimentar cada vez mais a sua falta de total limite, porque tudo será possível. A árvore do conhecimento do bem e do mal ganha a sua plenitude hoje. Como Deus sereis e como Deus cada vez mais seremos. E queremos ser. A nossa grande bênção é podermos praticar uma ciência que adore. Sim. Uma ciência que adore, uma ciência que se curve. Sim. Uma ciência que, como a sua viagem se obrigou a dobrar-se diante do absoluto absoluto. Isso é que é maravilhoso. E eu fico num deslumbramento, porque desde que eu me converti, o Haroldo Guerreiro, professor Haroldo, se converteu comigo. Olha só. E a esposa dele também. E aquela geração inteira de pessoas de Manaus, muitos são professores em áreas diferentes, porque eu tinha uma ênfase imensa no sentido de levar o evangelho para dentro das escolas e para dentro das universidades, desde o início. Deixa eu te contar só uma historinha. Eu venho de uma conversão muito louca, muito doida. E aí, o que aconteceu? Foi aquela explosão, a cidade toda me conhecia como maluco. De repente, aquele The Fool on the Hill, lá dos Beatles, o cara no alto da montanha, do mundo spinning around, e o doido está vendo, está enxergando. E ninguém podia entender que o louco estava vendo. Entendi. Aí, conclusão, eu comecei a pregar para todo lado. O dono da TV, que hoje é a TV Globo, lá me deu um horário de graça todo domingo, de 6h30 às 7 para pregar, 1973. E eu comecei a pregar e milhares de pessoas começaram a se converter. E eu comecei a ser convidado para ir para as universidades falar de Jesus, em todas elas, inclusive
nas aulas de física e tudo mais. Aí, pois bem, um dia eu estava pregando em algum lugar e tinha um professor de psicologia assistindo. Quando acabou, ele me procurou e perguntou se ele podia me estudar numa das classes dele durante o semestre. E aí eu falei, claro, era toda quarta-feira. E eu ia para lá e eles ficavam me fazendo perguntas, eram uns 60 alunos. No final do semestre, mais ou menos uns 40 foram batizados, incluindo o professor. Que legal. Então, esse vínculo é muito intenso em mim, aqui no Brasil e em vários outros lugares. E eu tenho uma paixão especial por física. Eu não tenho nenhum conhecimento teórico que possa ser declarado, mas as intuições me habitam. Eu não penso a física, mas eu sinto que eu sou profundamente pensado por ela. Em vários aspectos, eu me vejo intuindo coisas, intuindo. Se você me perguntar e pedir para eu fazer a equação que chega àquela demonstração, eu não conseguirei, mas eu sei dentro de mim que é assim e que é aquilo. E especialmente quando eu entrei na dimensão quântica, eu encontrei uma similitude metafórica com o Evangelho extraordinária, que me deixou fascinado, que me colocou curvado em adoração diante desse outro mundo, dessa outra dimensão, e da graça de acessar e de tentar intuir. Já que eu não irei entender, me faltam as ferramentas teóricas, eu busco intuir como eu intuo as coisas da fé. Mas me foi a metáfora mais preciosa para ser um anunciador do Evangelho desse novo tempo, para essa nova geração, me foram as metáforas quânticas. Eu não acho que elas são a coisa em si, mas eu acho que elas metaforizam com uma beleza extraordinária os significados e sentidos do Evangelho, da fé, da oração, do encontro, da comunicação não verbalizada, da conectividade total de tudo. Eu acho extraordinário. A Bíblia cresceu quanticamente para mim, porque um monte de coisas na Bíblia se transformaram agora em associações metafóricas a uma outra metáfora que me é contemporânea e que me ajuda a entender até o sentido das metáforas primitivas da Bíblia cada vez mais. Desculpe eu ter falado tanto. Né? Imagina. É um prazer te ouvir, meu querido. E eu queria te perguntar o seguinte: que coisas da física geraram em você aquela paixão, aquela chama? Houve aspectos que você chegou e foi quase como uma epifania, quando você olhou e falou: meu Deus! Cara, tem sim. Olha, parece uma coisa, digamos, de certa forma, esperada, porque, veja só, da forma como a coisa se deu, foi curioso, porque eu, lendo aqueles livros, então, ainda adolescente, eu não tinha passado por um processo de formação a respeito daquele material que eu estava lendo e estudando. Mas, curiosamente, eu tinha uma certa facilidade para compreender aquilo, não é? E fui assimilando, e aquilo, como você está dizendo, era algo que penetrava na minha intuição com facilidade, ou seja, a minha intuição conseguia alcançar aquilo e aquilo me fazia sentido. Agora, eu me lembro como uma coisa extremamente curiosa, foi quando, lendo um desses livros, mais para o final do livro, aí chega um capítulo cujo título eu me lembro até hoje, que era O Mundo Fantástico do Dr. Einstein. E aí,
o autor, não é, começava a colocar ali os elementos da teoria da relatividade, não é? E aí eu comecei a perceber dificuldades, que são compreensíveis, porque, de fato, começam a aparecer aquelas coisas que são totalmente contraintuitivas, que fogem ao senso comum. Spooky. Então aquilo apareceu assim como um grande desafio, não é? E um grande fascínio ao mesmo tempo, não é? Mas, cara, essa história toda, ela é extremamente fascinante mesmo, porque é algo assim que às vezes custa até a gente crer que seja real, porque parece uma ficção tão bem estabelecida, não é? Tão bem imaginada, tão bem construída, quando você vai vendo essa história acontecendo. Quer dizer, inclusive o aparecimento, não é, dessas figuras, como o próprio Einstein, entendeu? E outros aí menos célebres e tal, mas igualmente interessantíssimos, né? Algumas figuras muito interessantes. E a maneira como essas pessoas foram conseguindo dar conta do mundo de uma maneira que transformou o próprio mundo, né? Hoje mesmo eu tive chance, a gente estava gravando um podcast aí de um amigo nosso, Bibo, e falávamos desse assunto, inclusive do próprio Einstein e tal, e o assunto era esse, Einstein é a religião, né? E aí eu dizia exatamente disso, né? O quão surpreendente essas coisas todas eram e foram acontecendo, né? A física do século XX é uma física fantástica e é algo que gradualmente eu acho que isso chega no campo da cultura e as pessoas vão assimilando, mas a física do século XX transformou a história da humanidade, transformou a história de nós todos, não é? A gente vive hoje em função e na dependência de coisas que foram assunto de laboratório, de grandes teorias e tal, há 60, 70, 80 anos atrás, e essas coisas continuam rendendo muito, não é? Então, você vê, olha, enfim, eu poderia pensar muitas coisas, né? Mas me ocorre, por exemplo, a história de ondas gravitacionais, por exemplo, né? Cara, esse assunto foi um assunto que apareceu na vida de estudante lá para trás como uma das previsões da teoria da relatividade. Aí eu fiz toda a minha carreira, não é, de estudante de pós-graduação, mestrado, doutorado, vai, volta e tal, até conseguir uma posição na universidade. E aí, essa vida toda acadêmica, de professor e pesquisa e tal, e sempre que esse assunto aparecia, os experimentos que eram relatados e tal, nada dava certo, nada funcionava. E eu tinha, inclusive, um colega de departamento envolvido com um projeto de pesquisa nessa área, e eu cá comigo imaginava o seguinte, não, cara, isso é o tipo de coisa que jamais o pessoal vai conseguir encontrar, e jamais vai conseguir detectar. Se existe esse troço, ninguém vai conseguir pegar isso, né? Cara, e não é que 100 anos depois da relatividade, não é, há poucos anos atrás aí, essas ondas foram detectadas em detectores assim fantásticos. A gente já tinha começado esse trabalho de andar pelo Brasil propondo essa associação dos cristãos na ciência, não é? E dando seminários por aí. Eu e o pastor de Belo Horizonte, o Guilherme de Carvalho, que é diretor do Labri, então nós estávamos juntos nessa empreitada. E foi quando isso apareceu. Cara, eu fiquei extremamente surpreso que isso pudesse ter acontecido, ou seja, essa descoberta, né? Essa detecção. E aí eu incorporei isso nas minhas palestras. Eu dizia assim, gente, olha, não vai passar 3 anos, isso é Nobel na certa, porque eu vi a minha vida toda falas e propostas a respeito disso e imaginava que isso jamais aconteceria, não é? Pois não passou 1 ano, já recebeu o Nobel, porque, de fato, isso era, digamos, era um jogo jogado, entendeu? Porque é um negócio extremamente fantástico, né? Então, digamos assim, o tipo... ok, o que nós temos com isso é uma fantástica comprovação
da teoria da relatividade. Agora, ela coloca para a gente um tipo de universo que, efetivamente, se a gente pensa um pouco, a gente tinha que esperar algo assim, porque não daria para a gente imaginar que o universo tivesse uma estrutura fácil de ser compreendida, só que pelo fato, justamente, que o universo procede de alguém como Deus, não é? Então, o universo não podia ser algo, digamos assim, que coubesse facilmente na nossa cabecinha, não é? Então, o fato de que ele, inclusive, tenha esses aspectos, esses mistérios todos, é profundamente revelador e também, eu acho que começa a revelar coisas, acho que começa a fornecer material para o campo da própria teologia, da compreensão de quem Deus é e de como é a sua criação, não é? Então, de fato, é como eu disse, não é? Quer dizer, isso tudo é fantástico e é muito melhor que qualquer ficção científica. É lindo. E eu estava hoje dando uma olhadinha no seu currículo e fui vendo a sua viagem através do currículo. E fiquei extremamente emocionado, porque eu estava pensando em Tales de Mileto e nos pré-socráticos, filósofos pré-socráticos, e aquela moçada toda de Mileto, de Éfeso, os que começaram a criar uma busca um pouco mais elaborada do significado e da natureza do universo, e o Tales achava que a essência era água, havia quem achasse que era ar, havia quem achasse que era uma matéria infinita, do infinito, havia todo tipo de coisas. Mas o que me chama a atenção ali é que é uma física que também demonstrou seu profundo interesse pela vida e pelos elementos da vida. Ela não era fria, ela não era só conceitual, ela queria chegar no physis, na natureza, e tocar na natureza das coisas. E aí, olhando o seu currículo, eu fui vendo você ir viajando cada vez mais para dentro da dimensão física mesmo. Neurologia, entrando na dimensão neural, entrando na dimensão psico-orgânica das coisas, entrando na impossibilidade em várias áreas até de descrever como era uma angústia. Era saber aonde estava a natureza do que a gente também pudesse chamar de vida. E aí eu vi você como um cristão fazendo essa viagem para dentro de uma física que se aplica à produção de ressonância para detecção de doença, de aplicação de tudo aquilo que, do ponto de vista instrumental, se mistura com a medicina e com a neurologia e, portanto, com a vida humana. Sim. Como foi que isso se deu? Quando você viu, você já estava lá? Ou houve uma certa... Não, porque às vezes a gente acorda e já está lá, né? Olha, bom, essa também é uma história cheia de meandros, né? Mas, olha só, uma carreira científica é uma carreira complexa, né? Uma dificuldade muito grande que há é você chegar ao ponto de poder produzir algum tipo de trabalho original, não é? Algum tipo de pesquisa, algum tipo de trabalho que seja original. Então, as coisas estão num nível tão especializado e tão avançado que, para você começar a compreender quais são, de fato, os problemas relevantes, você gasta muito tempo de estudo, de trabalho em cima. Não é? E nem sempre você acerta a mão nas escolhas que você faz, aquilo que você vai pesquisar. Isso é uma das coisas fantásticas. Só um pequeno parênteses, quando você olha, digamos, o itinerário de Einstein, e você vê que ele, muito jovem, né, com 26 anos,
publica lá uma série de trabalhos que são extremamente revolucionários. Bom, tudo bem, você pode dizer, ele é o Einstein, entendeu? É uma singularidade na humanidade e permanecerá como uma figura singular ao longo dos séculos que virão, não é? Mas veja, assim, é impressionante como você olha e vê, cara, como é que o cara escolheu direitinho os problemas realmente relevantes, foi lá e acertou, não é? Então, eu passei um bom tempo fazendo um trabalho de física teórica na área de interação entre partículas elementares e aspectos que envolviam a estrutura dessas partículas elementares, não é? Por exemplo, a estrutura do próton e por aí vai, não é? Agora, eu não podia imaginar que o problema que eu estava escolhendo era um problema tão difícil de ser resolvido, não é? Um fato até curioso, que coincide com esse nosso papo aqui, é o fato de que, nessa semana, exatamente nessa semana, foi anunciada a descoberta de uma partícula que a gente presumia a sua existência em trabalhos que estávamos fazendo há 30 anos atrás. Não é que nós inventamos essa partícula, não. Ela já tinha surgido ali no cenário da física teórica, havia a previsão da sua existência. Então, no período que eu estava fazendo o pós-doutorado, a gente estava trabalhando com alguns modelos para tentar descrever a interação entre dois prótons, e essa partícula teve que entrar nos nossos cálculos, e aí as coisas funcionavam. Depois, essa semana, fico sabendo que finalmente, não é, ela foi detectada, 30 anos depois, não é? E a gente estava trabalhando com isso lá atrás. Então, é um assunto extremamente complexo. Eventualmente, dependendo do tipo de coisa que você pode escolher para estudar, você vai passar a vida inteira, não é? E não vai chegar a grandes resultados, entendeu? E você veja, por exemplo, a história, enfim, o bico de sinuca que estão atualmente hoje os teóricos de cordas, não é? De supercordas, aí uma teoria difícil, o pessoal, os maiores talentos investiam muito, uma geração inteira de gente aí, até agora nenhum resultado concreto ainda foi comprovado, né? Mas então chegou a uma certa altura que a minha intuição começou justamente a ir para o campo de pensar a relação entre física quântica e sistemas vivos, sistemas orgânicos, não é? E encontrar coisas nisso daí. Então, enfim, por um lado, existe uma relação, diria, trivial, porque tudo é feito de átomos e moléculas, então a quântica está presente nisso, então, trivialmente, a quântica se aplica, não é, a tudo que existe, no final das contas. Mas aí pensava em aspectos fundamentais. E quando eu fui lá para a Universidade de Rockefeller fazer um pós-doutorado, desculpa, um estágio enfim, sabático, e, enfim, isso é muito bom, porque você pode, enfim, desenvolver o projeto que você se propôs a desenvolver nesse sabático, mas você pode estudar outras coisas também, não é? Eu estava com esse interesse. E foi muito curioso, porque naquela altura eu entrei em contato com um trabalho, tinha um físico matemático que, curiosamente, foi um dos ganhadores do Nobel do ano passado, que é o Roger Penrose. Ele ganhou o prêmio Nobel por ser um dos caras que desenvolveu aí as teorias de buraco negro. Só que o assunto que o Penrose trouxe era um livro, como é que é a história? Novamente do Imperador, e ali ele desenvolvia uma ideia de efeitos que a mente, né, a existência da mente, da consciência humana, estava associada a efeitos quânticos. Ele tinha lá alguma coisa. E esse assunto, então, me capturou, entendeu? O interesse. O que é que capturou o interesse? A ideia, essa questão, de onde é que vem o fato de que nós temos uma consciência, não é? E aí esse assunto passou a me interessar, desde então, não só pela perspectiva da física quântica, mas através dos outros approaches também. Então, cara, eu gastei um tempão lendo, estudando filosofia da mente. Só que chegou a uma certa altura, eu cheguei à conclusão que filosofia da mente não resolvia o problema. E eu cheguei à conclusão de que deveria acontecer algum tipo de descoberta científica real, concreta, robusta, nova, para que essa coisa, quem sabe, se resolvesse.
E eu, até então, mantinha esse assunto para mim mesmo como uma espécie de hobby intelectual. Não é? Essa era a justificativa que eu dava para mim mesmo. Mas aí eu compreendi o seguinte, não dava para eu ficar me auto-enganando a respeito disso, me auto-justificando com essa desculpa. Então eu resolvi partir para encarar o assunto. E o que é que eu decidi fazer? Me aproximar do pessoal da área de neurociências. Então aí eu procurei o pessoal da área de neurociências, procurei um gancho para fazer essa ponte, e aí entrei aí com contribuições na área de ressonância magnética e tal, e começamos a estudar. Então, veja, a minha aproximação com esse assunto, naquele início, veja, nem era assim tão preocupado, sabe, em ajudar as pessoas a resolver problemas de saúde mental e neurológica. Eu tinha, no final das contas, um interesse muito egoísta, mas muito de, digamos assim, instinto científico, que era ir atrás de ver se, enfim, como é que era esse negócio, entendeu? Foi aí que eu me aproximei da área de neurociências. Mas aí, quando você entra no jogo, aí você entende e começa a ver como é que as coisas são do ponto de vista daquela perspectiva, né? De quem está tentando resolver o problema das doenças, né? Das moléstias e tal. Enfim, mas é uma história que vai por aí. Eu vi que o Braulio tá um pouquinho agitado aí, não sei se a gente está estourando tempo ou alguma coisa assim. Eu não estou vendo o Braulio, eu não estou vendo o Braulio, mas eu sei que você está. Porque eu, para minha tela crescer mais aqui, eu dou 2 toques, aí ficamos só eu e você. Agora, se eu fizer assim, ó, aí você vê Braulio, você vê Braulio. Entra aqui o Braulio também. Eu tô aqui. Tô na área, tô tranquilo, tá tranquilo. O Braulio adorou fazer todos os testes que ele tinha que fazer com você. Depois isso, foi ótimo. Foi maravilhoso, gostei, a gente fez as coisas ali, ele é legal pra caramba e tal. Eu digo, que coisa boa, né? Porque na realidade é isso, ele é legal pra caramba. Ele é maravilhoso. Agora, eu achei uma coisa assim, de tarde, o Roberto, né? Sim. Eu ia fazer esse comentário que você atrás, mas esqueci, e o chat confirmou. Cara, tu assim, de relance, parece muito com o Paulo Guedes, cara. Não. Tu parece com o Paulo Guedes. Tu não é você não trabalhou no Porto de Ipiranga, lá nos Estados Unidos, quando estava fazendo. Não tem nada a ver uma relação. Nada a ver, cara. Por favor, não vamos imputar coisa alguma. Sinceramente, Braulio, eu não acho. O YouTube tá aqui. Cara, o que o Paulo Guedes está fazendo aqui? Estou tirando sarro com ele aqui. Olha só, eu quero só te dizer, Roberto, que para mim foi uma grande honra ter tido você aqui com a gente. Quero que a gente fique próximo, que a gente converse bem mais. Bom. Nós sabemos agora o contato um do outro. Tudo que você queira divulgar, pode me mandar. Eu tenho interesse absoluto em ver uma geração, a geração dos meus... Eu tenho gente toda da minha família é muito cheia de interesses intelectuais. Que legal. E meu pai era assim, meu pai era um ser davintiano, um ser múltiplo e apaixonado, por exemplo, pela física, nas partes mais práticas dos seus aplicativos. Meu pai foi um cara que um dia a gente conversa, extraordinário. Eu tenho muita alegria de ter assistido meu pai e amado e visto como ele foi lindo nessa expressão científica do ser dele. Eu tenho uma das minhas irmãs também é polimorfa, como ele, em muitos aspectos, e especialmente nos teóricos e conceituais de várias áreas diferentes. E eu tenho um filho que chegava a ser uma figura constrangedora em todas as áreas do conhecimento que você quisesse. E até o dia de hoje, aqui hoje ele com 44, está fazendo 45 agora, sim, ele é uma pessoa mais recatada, assim, na dele. Quando ele era menino, eu chegava a ficar envergonhado com a quantidade de conhecimento que o garoto tinha, era um negócio fenomenal. Tinha e tem. E só que hoje ele até que se esconde
ele fica meio que com vergonha de que as pessoas imaginem de modo meio alienígena, e não é esse o caso. Mas tem um outro filho também, de 44 anos, dedicado à ciência, trabalhando em engenharia do meio ambiente e várias outras coisas, onde a física é completamente necessária e fundamental. Isso vem, ele é um cara com pós num monte de coisas. Um filho muito interessante. E vejo os meus netos, alguns começarem a ter esse interesse, por exemplo, por física, e se alegrarem, porque o que eu digo é, toda ciência que você encontrar, ela vai se tornar poderosa em você se você se alegrar nela. Tem que haver alegria para você ficar naquele escritório de patentes, sem nenhum equipamento diante de si, imaginando as viagens do tempo e o que aconteceria se você sentasse num raio com aquela velocidade, o que aconteceria no tempo tal, na hora tal, quando pararia, como aceleraria, como desaceleraria, esses fenômenos todos, sem nada, só a mente é o laboratório. E se houver alegria, a intuição se abre profundamente em tudo. Não é? Isso vai da física à teologia, filosofia. Se tem alegria, você fica grávido das coisas que você intui. A alegria gera a intuição produz mais alegria e você cresce na percepção. E essa é a minha alegria, de ver isso em você, de ver nos outros. E eu ainda não estou velho, nem você, a gente tem muita borracha para queimar. Eu quero ajudar a divulgar, eu quero ver uma nova geração, quero ver meus netos agora interessados por tudo isso. Eu fico feliz quando eu vejo garotos que eu vi nascer e que agora iniciaram startups maravilhosas em lugares diferentes, no Brasil, nos Estados Unidos, em Israel, na Europa, indo de vento em popa, gente cheia de fé e, ao mesmo tempo, carregada dessa alegria do descobrimento, da realização. Então, e você é um agente, você é um sacerdote dedicado a essa tarefa, e eu quero ser um divulgador dessa boa nova, dessa evangelização, como eu fui minha vida inteira. E o pessoal do passado se lembra muito bem, e eu estou aqui me oferecendo para ser um ajudador, um divulgador, um arauto de tudo que vocês façam. Eu quero participar, no mínimo, divulgando, porque eu creio que o futuro não será de religião e fé. Não será de religião e ciência. O futuro vai ser de espiritualidade e ciência. A religião continuará aí, mas a relevância do ponto de vista da formação do pensamento planetário não vai ser feito entre ciência e cristianismo, ciência e taoísmo, ciência e budismo, embora o taoísmo e o budismo estejam super avançados nessas pesquisas todas, junto com a ciência. Mas eu creio que o futuro da humanidade vai ser marcado imensamente por uma ciência que se encontre com a espiritualidade, e com a espiritualidade, a verdadeira espiritualidade, que se encontre com a ciência. Essa é a minha perspectiva, essa é a minha impressão. E quando eu vejo isso convergindo na vida de uma pessoa, eu fico muito feliz, de modo que honra, meu amigo. Que bom. Caio, eu fico felicíssimo com essa sua disposição, com essa sua imensa generosidade. De fato, isso que você se propõe a fazer é realmente muito necessário.
eu acho que um aspecto fundamental é que as pessoas saibam que nós existimos, que essa associação existe, que esse espaço para reflexão, que leva a sério a fé cristã, os elementos básicos da teologia cristã, fundamentais, eu quero dizer, mas que leva a sério a ciência também, sem apelação do ponto de vista, enfim, de tentar aproximar a ciência, tomar liberdades poéticas para fazer a ciência se encaixar com essa ou com aquela visão das escrituras, ou isso ou aquilo, ou seja, pessoas que respeitam profundamente os dois campos, não é? Tanto o campo da teologia cristã quanto o campo da própria ciência, e que compreendem a necessidade de estabelecer uma interação, um diálogo entre esses dois campos, e que isso realmente pode ser extremamente frutífero. Eu, pessoalmente, enfim, a minha intuição é que a ciência mesmo, não obstante todo o sucesso que ela tem tido ao longo dos séculos e continua tendo, em alguns aspectos ela começa a esbarrar em pontos aí sem saída, porque ela deixou algumas coisas pelo meio do caminho lá para trás que precisam ser recuperadas, sabe? Digamos, uma visão teleológica do mundo, enxergar essas finalidades que estão embutidas em todas as coisas. E eu queria dizer para você o seguinte, que aquilo que guia a minha maneira de pensar e refletir sobre todas essas coisas está lá em Colossenses 17, por aí, onde Paulo acaba dizendo que nele estão ocultos todos os tesouros. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Então, eu acho que cada vez mais a ciência revelará esses aspectos, sabe? Para mim, uma das coisas, além disso, é porque a gente é nele, tudo que existe é nele. Uma das coisas que mais me alegram o coração é a declaração também de Paulo aos Colossenses, de que nele habitam todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento ou da ciência. Habitam nele. Que coisa linda, que coisa boa. Maravilhoso. Então, meu querido, assim, eu fico muito feliz enfim, e a gente conversa, né? Nós estamos aí à disposição e desejosos também. Você fica livre, vai me falando, vai me mandando, vai dizendo, olha, vai rolar isso e eu quero divulgar, tá bom? Acho que uma coisa importante é dizer para as pessoas o seguinte, coloquem aí no Google, cristãos na ciência. Com isso, bota vocês caem. Vocês caem no nosso... Vai botar agora aqui, ó. Tá. Cristãos na ciência, aí a gente cai lá em cima da associação. Isso, vocês caem lá no nosso website. Aí, ó. O que está aqui, Braulio? Associação Brasileira de Cristãos. É isso aqui? ABC ao quadrado. Isso, ABC ao quadrado. Não ABC ao quadrado, é isso mesmo. ABC ao só quadrado. Clicar aí, clica em cima disso, vai abrir a página. Estou entrando lá. Olha a navegada aí. Olha aí. Maravilha, aí é só navegar. Que lindo. Coisa linda, coisa boa. E vamos nos inscrever. No topo da página tem link para todas as nossas redes sociais, então a partir disso é possível. Tá aqui, ó. Instagram, Twitter. Isso mesmo. Né? Tem até Pinterest aqui, LinkedIn, YouTube, Facebook. Boa? Maravilha. Tá que bom. Aí. Querido Legal. Roberto, muito obrigado, meu irmão. Obrigado a você, meu querido. E eu estou aqui, receba meu amor, meu afeto sincero, de todo o coração. Muito obrigado, meu querido. Deus te abençoe. Estou sem fingimento nos carinhos e nas minhas ofertas de coração. Totalmente. Amém, muito obrigado. Totalmente transparente em todas essas coisas. Amém. Deus te abençoe. Um grande beijo. Muito obrigado, meu querido. Obrigado. Boa noite para você.